Sim, tem um casal de velhinhos e quebrou o brinquedinho da criança, a criança rapidamente joga fora, né? Joga pro lado e fala, não, vô, a gente compra outro depois. E eu vou revoltado com aquilo, né? Pensa, nossa, Val, na minha época eu era muito mais acostumado a consertar as coisas do que simplesmente trocar. Sim, as substituir, coisas, né? Ele, o vô vai lá, pega, vê que é só trocar a pilha, por exemplo, é só um componente ali errado e volta a funcionar melhor ainda, né? Ou da mesma forma, de tão qualidade. Cara. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né, cara? Não jogar fora, não trocar. Só. Melhorar ali, aprimorar. Só olhar de forma diferente. Mas tem uma coisa que não tem como não falar, né? A gente tá no mês que comemora o Dia do Autismo, né? Que foi dia 2 de abril. E autismo é importante a gente falar, né? Você é uma pessoa que é especialista ali, cuida de um centro onde ajuda nesse sentido. Em relação ao autismo, né? Como que a gente pode lidar com a pessoa? O que é isso? O que determina o autismo numa criança? Se eu olhar assim, chegamos na conclusão que ela é autismo por isso, isso e isso. Alguns comportamentos bem diferentes dos comportamentos habituais. Lembra que eu falei que tem algumas coisas que ficam dentro da média? Tá. Sim. Então, uma criança andar por volta de tal idade está dentro da média. Uma criança tem X palavras até tal idade está dentro da média. Então, nós temos um guiazinho ali. Isso, nós temos um guiazinho. E uma criança com autismo, ela não segue esse guia. Então, vamos supor, ela às vezes fica até as 3, 4 anos de idade sem falar. Ou se ela fala, ela tem troca de letras, que nem um cebolinha. Às vezes ela anda na pontinha do pé, parecendo um cavalinho, um pé equino. Às vezes ela tem um flap com a mãozinha, ela fica nervosa, chateada. Então, ela tem alguns comportamentos diferenciados. Mas esse comportamento, ele necessariamente tem que ser abaixo desse guiazinho? Ou se a criança falar com 3 meses de idade, tem criança, também, se ela for super desenvolvida... às vezes alguns extremos. Se você pega um autista com QI muito alto, aí você está pegando uma pessoa que nem tem o Good Doctor, né? É o Sean, Dr. Isso, Sean. Então, você vê, o QI dele com certeza extremamente alto, porque, né, pelo que eles colocam lá, que ele começa a ver o corpo da pessoa ele enquanto ele está com... visualizar na frente dele, isso, ele projeta como se fosse uma tela de computador ali, né? Genial. Então, assim, existem pessoas nesse nível. Mas uma criança com autismo, ela está, vamos por assim, fora da curva. Tá. Né? Então, tem a linha, ela está ou para cima ou para baixo. Isso, ela está um pouquinho fora da curva. Então, alguns comportamentos. E aí, qual é o comportamento mais afetado de uma criança com autismo? É a parte da socialização. Então, ela tem muita dificuldade de perceber o que o outro está fazendo para que ela possa interagir com ele. Então, ela fica excluída, ela fica no cantinho brincando, ela não dá função para o brinquedo, aquele brinquedo é um cavalinho, ela vai brincar com aquele brinquedo como se ele fosse outra coisa. Ela tem alguns comportamentos de seleção, né? Ela quer enfileirar a coisa, ela tem uma forma de funcionar um pouquinho diferente. Certo. E quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, mais cedo essa criança pode ser estimulada para ter os comportamentos mais modelados e adequados para viver no mundo social. Ela vai sofrer menos. Porque o que acontece? Uma criança com autismo, um adulto com autismo, ele não entende uma piada, uma ironia, um sarcasmo, tem uma falha na percepção. Né? Então, ele é menos intolerante. Então, às vezes, a gente hoje vê que, Mari, cresceu muito o número de autismo. A gente tem aí a estatística que diz, que em 2020, que é uma criança autista para cada 54 nascimentos. Não é que aumentou o número de autistas, pode ter aumentado, mas aumentou o quê? O grau de avaliação. A gente está avaliando mais pessoas. Isso, e você está tendo mais informação para avaliar. Okay. Né? Os médicos estão se tornando mais especialistas. O DSM, que é onde a gente faz o critério diagnóstico, ele ampliou para outros comportamentos, então você incorporou outros graus. Né? Crianças com sintomas mais leves também foram colocadas dentro do espectro autista, do TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então, por isso que aumentou. Porque a gente tinha muito erro. Muitas crianças que hoje são adultos de 27, 28 e 30 anos, que nunca foram diagnosticados como autista, estavam sendo tratados como bipolar, como borderline, como um transtorno de ansiedade, e era uma pessoa que era autista. Certo. Mas que não tínhamos essa informação. Hoje mesmo a gente deu a devolutiva de uma moça de 27 anos, 26 anos. Ela chorou. Ela falou, muito obrigada por vocês falarem que eu sou autista, porque agora eu entendo porque que eu sofri minha vida inteira.
E eu passei minha vida inteira tomando medicação para ser uma pessoa com bipolar. Ela falou assim, o remédio não fazia efeito. Aí quando a gente começou a avaliar e mostrar para ela, esse comportamento é isso, ela agora entendi porque não gosto de comer determinada coisa, porque determinada roupa me incomoda, porque o sapato é ruim para mim. Então são sinais, sabe assim, que você tem que estar percebendo. Criança que não olha no olho, tem muita mãe que dá mamar e a criança está recebendo mamar e ela não olha no olho da mãe. E aí naquele momento a mãe começa a perceber que aquela criança tem um comportamento diferente. Né? Ela não consegue falar direitinho, ela tem algum atraso na linguagem, às vezes ela pode ter um problema intestinal. Certo. Né? Então tem algumas coisas que a gente vai pontuando que vai fazendo com que a gente perceba que a criança pode ser autista ou não. Os pais também estão mais perceptíveis, talvez, né? Mais acesso à informação. A população em geral tem mais acesso à informação. Às vezes você tem um pai autista e a mãe é autista. Então eles acham que se eles são daquele jeito e o filho daquele jeito, a criança não é autista. Porque eu sou assim também. Só que aí na hora que você faz o diagnóstico do filho, ele fala, então eu também sou. Olha aí. Ok, é verdade. Uau. Porque o que acontece? Ele falava assim, eu sou sistemática, eu não gosto de quebrar minha rotina, eu gosto de comer todo dia daquele jeito, regrado, eu gosto daquele pãozinho com suco de laranja, manteiguinha, eu não gosto que quebre a minha rotina. Aí acontece alguma coisa, quebra, eles se alteram, são muito intolerantes. Tem aquele cara que chega assim, tá no casamento, ou o rapaz ou a moça, né? Tá no casamento, quero ir embora. É ir embora naquela hora. Não, espera um pouquinho, mas a moça ainda nem colocou aliança no dedo. Não, mas eu quero ir embora. Eu tô falando que eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E eles começam a querer ir. São crianças mais agressivas, em alguns momentos, quando elas se sentem mais frustradas, com alguma situação que deixa ela mais incomodada, pega um brinquedo e joga. Se você falar para a criança, não pode mexer ali, e ela quer mexer naquilo, ela pega aquilo e joga, bate, briga. Ela não consegue lidar. Certo. Ela não tem essa interpretação. E a gente tem um caminho hoje melhor para hoje existe técnicas que são mais pontuais para você conseguir melhorar. Existe a técnica que se chama ABA, né, que é a análise do comportamento, que aí você vai modelando a partir dos 5 aninhos, você modela a criança para que ela consiga entender e interpretar. Aquilo que ele está fazendo é uma brincadeira, tá? Ele pegou o teu brinquedo, não é que ele está quebrando, fazendo nada. É para você aprender a dividir. Você entendeu? Tá nesse sentido. E quando é menorzinha, existem outras técnicas. Aí vem o Denver, que vai lá e fazer com que a criança também responda àquela situação de uma forma mais adequada. E aí você vai usando algumas técnicas para fazer isso. Tem crianças com autismo que são extremamente com falha na integração sensorial, que a gente diz. Ela só come um tipo de comida. Tem criança que só come ovo. Não come mais nada. Nossa. Nada. Não estou dizendo ela, não, é só ovo. Olha e aí você imagina, os pais tentam tudo o que é possível para aquela criança comer. Então é um sofrimento muito grande, né? É muito grande, até para a criança. Sim. Não, para ela não. Aí ela tem perda de nutrientes, certo. Aí você imagina. Você não sai para comer em lugar nenhum, porque ela só vai comer o ovo. Olha só. Nossa, né? Então... Tem criança que pega comida, fica chupando e não larga aquela comida durante 3, 4 dias e não engole, não come. Então são comportamentos diferenciados. Certo. Né? São muitos detalhezinhos, né? Então se a gente for atrás para descobrir. Então tem esses caminhos aí. Hoje tem. Possíveis para estar. Agora você imagina isso um tempo atrás, que a gente não tinha, né? Como é que essas pessoas eram tratadas. Porque pode confundir com psicopatia ou não? Tem casos de autismo que, se não forem tratados adequadamente, eles podem virar narcisistas, porque eles ficam tão egoístas, ficam tão mesquinhos, tão intolerantes, tão inflexíveis, que tudo eles querem só para ele, do jeito dele, e aí fica uma pessoa narcisista, que não consegue ser empática, não consegue se pôr no lugar do outro. Aí imagina isso num relacionamento. Se eu não conseguir ceder, né? Meu marido não gosta de determinada coisa, mas eu quero aquilo, e aí imagina, eu obrigo ele a fazer uma coisa que ele não queira, só porque eu não consigo ficar sem. Não é? Ou fica violento, né? Se você não faz, a gente vê aí alguns assassinatos. Aí será que aquele cara que também não está fazendo, será que ele não tem alguma característica de autismo? De repente ele pode ter, né? Ela não fez aquilo que ele queria, ele ficou nervoso, violento, foi lá e bateu nela. Então tem muita coisa que acontece que a gente precisa identificar mais cedo.